Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso, sempre com atualizações para vocês, informações do dia a dia, dos bastidores do nosso Botafogo. Sábado, dia 19 de julho de 2025, o Botafogo joga só amanhã, no domingo, contra o Sport Recife, fora de casa, lá em Pernambuco. O Botafogo está viajando nesse momento, né? Já saiu a lista de relacionados, a gente vai falar sobre alguns temas aqui nesse vídeo, tá? Primeiro, vamos falar sobre Juan Cruz, né? O Juan Cruz que está relacionado para a partida de amanhã contra o Sport, mas está de despedida do Botafogo. Está saindo do Botafogo por empréstimo rumo à MLS. Vamos falar um pouco sobre essa notícia. Vamos falar também sobre o zagueiro Serafim, que é um zagueiro da base do Botafogo, que também está de saída, só que o Serafim é para os Emirados Árabes. A gente também vai falar sobre essa saída, mais um jogador de saída do Botafogo. E também vamos atualizar a informação do Danilo Barbosa para vocês, terceiro jogador de saída do Botafogo que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. Então tem jogadores chegando, mas também tem jogadores saindo do Botafogo. E vamos comentar sobre a lista de relacionados. Alan e Savarino estão fora da partida de amanhã, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros. Para você que não é inscrito ainda em nosso canal, faço esse convite para você, se inscreva aqui no canal do Medeiros, dê a moral pra gente, clica aí no botãozinho hypar se estiver aparecendo para você aí também, que você impulsiona esse vídeo aqui para outros irmãos de camisa botafoguenses, deixa o like, comenta bastante, vamos falar de Botafogo e vamos começar falando nesse primeiro bloco sobre Juan Cruz. Juan Cruz, que foi uma contratação da primeira janela do Botafogo, que foi uma contratação muito questionada pela torcida do Botafogo, principalmente por conta dos valores. O Botafogo pagou quase 50 milhões de reais no Juan Cruz para comprar o jogador do Ludogorets da Bulgária. Eu lembro que naquela época a torcida do Botafogo praticamente foi unanimidade, né? A torcida do Botafogo não gostou dessa aposta e o jogador chegou muito pressionado aqui no Botafogo, né? Até pelos valores que foram pagos nele. E de fato as coisas não aconteceram, né? O Juan Cruz, eu nem acho o Juan Cruz um jogador horrível, né? Nem acho isso, acho até ele um jogador razoável, né? Um jogador que, dependendo do time, dá para você ter o Juan Cruz ali no elenco e vai ajudar. Mas não é a realidade do Botafogo e nem pagando 50 milhões de reais. É a minha opinião. E como ele veio para o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, Botafogo ainda pagando 50 milhões, aí realmente eu achei que foi algo que não era, né, isso que o Botafogo tinha que fazer no Juan Cruz. Mas enfim, foi uma aposta. Eu acho que para mim o scout do Botafogo é o melhor do Brasil. E mesmo sendo o melhor do Brasil, o scout ele não está livre de erros. Eu acho que de cada 10 tentativas, o scout acerta 8. Né? Então, acredito muito ainda no trabalho do scout do Botafogo, né? Muito, sem sombra de dúvidas. Mas o Juan Cruz, de fato, não deu certo. Né? Isso é um fato. E ele está indo para o Real Salt Lake dos Estados Unidos, da MLS. Um empréstimo de 1 ano até a metade do ano que vem, com opção de compra fixada ali em mais ou menos 3 milhões de dólares por 70% dos direitos do Juan Cruz. Né? Então, enfim, o Botafogo pagou muito mais, está saindo por empréstimo, opção de compra ali também com valores abaixo do que o Botafogo comprou. Né? Acontece e o Botafogo agora vai estar perdendo mais um jogador de ataque, né? O Igor Jesus saiu, o Juan Cruz agora de saída. O Botafogo só fica com o Arthur Cabral e o Mastriani como camisas 9. Acho que o Botafogo vai ter que ir no mercado para trazer mais um centroavante, até porque a gente joga 3 competições, então acho que o Botafogo vai ter que fazer
essa ida ao mercado de transferência, ao mercado da bola, para poder trazer mais uma opção para centroavante aí no Botafogo. Beleza? Enfim, é isso. Boa sorte para o Juan Cruz. É um cara que foi muito profissional em todo momento que passou aqui no Botafogo. Com certeza é um jogador que eu acho particularmente que na MLS ele vai acabar metendo muito gol. A MLS tem um nível abaixo, né? E eu acho que o Juan Cruz tem tudo para ir bem lá na MLS. E quem sabe, né? O Botafogo consegue, depois dele ir bem na MLS, o Botafogo consegue uma boa venda, né? Para o próprio Real Salt Lake, quem sabe, pode comprar ele do Botafogo depois desse empréstimo. Beleza? Então é isso. Juan Cruz de saída do Botafogo. Segundo bloco desse vídeo, vamos falar de mais uma saída. Serafim, zagueiro da base do Botafogo, também está de saída. Esse jogador foi uma venda definitiva, né? Tá indo para o Al Dafra dos Emirados Árabes. Né? O Botafogo consegue aí a venda desse atleta. Né? Ele não teve muitas chances no Botafogo, só no campeonato estadual, né? No Carioca. Né? Não teve muito destaque, porque o Botafogo também foi muito mal no Carioca, ficou fora novamente da fase final do Campeonato Carioca. Então, assim, de fato, não foi um grande destaque, né? O Serafim agora vai tentar a carreira dele, vai tentar jogar em outros locais, né? E vai para o Emirados Árabes. Quem sabe lá ele possa ganhar mais minutagem, possa seguir a carreira dele, a vida dele também como jogador. Beleza? Passando já para o outro jogador que também está de saída, né? 3 saídas, falei isso na introdução para vocês, né? Danilo Barbosa ficou fora da lista de transferências, da lista de relacionados, perdão, do jogo de amanhã contra o Sport. Tá? A negociação dele com o Fortaleza estava nas mãos do jogador, era essa a apuração que eu tinha ontem à noite. O jogador ia decidir, se ele pedisse para o Botafogo para ser liberado, o Botafogo ia liberar o jogador. E já é um grande indicativo que as coisas estão muito próximas de acontecer, né? Ficou fora da partida de amanhã contra o Sport e está a caminho do Fortaleza, né? O Renato Paiva com certeza conversou com o jogador, deve ter prometido mais minutagem para ele. É um jogador que o David Ancelotti até conversou com ele, falando que contava com ele, que em algum momento ele ia acabar jogando. O Botafogo está com 3 competições para disputar, tem o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, né? O David... ele não vai ser o titular do Botafogo, mas é um jogador que porventura ia acabar jogando em algum momento, mas provavelmente é o que eu disse, Renato Paiva deve ter prometido mais minutagem, quem sabe eu acho que no Fortaleza ele vai até ser titular por lá, e aí você mexe com a cabeça do jogador, né? O jogador quer sempre estar jogando, né? Então acabou sendo seduzido por isso, né? E está a caminho do Fortaleza. O Botafogo precisa ir no mercado para repor, tá? O Botafogo perdeu o Gregory, repôs muito bem com o Danilo, agora está perdendo o Danilo Barbosa. O Botafogo precisa trazer mais um volante para poder repor essa saída, né? O Botafogo, para esse jogo de amanhã contra o Sport, o Botafogo não terá o Alan nem o Savarino. E aí olha só como que fica a situação de volantes do Botafogo para esse jogo de amanhã. O Botafogo não tem o Alan, não tem o Danilo ainda, porque o Danilo só vai estrear contra o Corinthians na semana que vem. Não tem o Danilo Barbosa, que ficou fora da lista para poder acertar com o Fortaleza. Então o Botafogo só tem 3 opções para volantes amanhã, que é o Marlon Freitas, o Newton e o Huguinho da base, que foi chamado da base do Botafogo. O David Ancelotti deu a oportunidade do garoto ser relacionado para esse jogo de amanhã. Então assim, o Huguinho nunca jogou no profissional, né? O garoto está verde ainda, está amadurecendo. O Newton é um jogador que foi bem no Mundial de Clubes, né? Um jogador para compor elenco, também veio da base do Botafogo, é mais experimentado que o Huguinho, né? O Newton já jogou no Criciúma, foi emprestado para lá, no Botafogo, no Mundial agora até foi bem, é um jogador que, né, para ficar ali na composição de elenco, eu até acho ok, mas vai precisar ser titular amanhã, né? O Newton, junto com o Marlon Freitas. Então, para esse jogo ficou prejudicado, né, o Botafogo ali para o setor de volantes. Então, por isso, eu acho que o Botafogo precisa ir ao mercado para trazer pelo menos mais um, né? Já que trouxe o Danilo, mais um volante para o Botafogo aguentar essas 3 competições, né? Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque é cruel.
Se você não tem um elenco numeroso nessas 3 competições, realmente você sofre. Sofre porque é jogador suspenso, é jogador que está lesionado, que sentiu desconforto. Dessa vez foi o Alan e o Savarino. Savarino aí, nosso camisa 10, nosso meio-campo também está fora da partida deste domingo, né? Provavelmente o Tuco Correia deve ser o titular amanhã, ou então o Santi Rodrigues. Existe essa dúvida se ele vai colocar o Tuco Correia ou o Santi. O Santi vem jogando mais pela esquerda, né? Entrando no lugar do Montoro. Já o Tuco Correia realmente vem entrando ali no meio, no lugar do Savarino. Então o Correia tem grandes chances de iniciar a partida da manhã junto com o Arthur Cabral. A gente vai falar sobre escalações prováveis, sobre tudo dessa partida entre Sport e Botafogo no próximo vídeo da noite, que vai sair mais tarde, lá para as 9, 10 horas da noite, o vídeo de pré-jogo de Sport e Botafogo. Beleza? Deixe seus comentários, muito obrigado, até a próxima, valeu!